Vamos agora com alguns destaques do noticiário internacional. O ex-presidente Donald Trump e mais 18 pessoas foram acusadas formalmente por extorsão e por fazerem parte de uma organização criminosa no estado da Geórgia. O caso está ligado à tentativa de reverter o resultado da eleição de 2020 na Geórgia, quando Trump perdeu a disputa para Joe Biden por pouco mais de 11.700 votos. Esse é o quarto processo criminal que o republicano enfrenta na justiça. Os detalhes chegam direto de Nova York com a nossa correspondente, Mariana Jangiacomo. No documento de 98 páginas, a promotoria afirma que Trump e aliados teriam mentido, tentado falsificar documentos e pressionar autoridades eleitorais a mudar o resultado da eleição na Geórgia, estado tradicionalmente republicano, em que Joe Biden conseguiu a maioria dos votos em 2020. No total, são 41 acusações, 13 delas contra Trump, que é considerado pela promotoria como o chefe de uma organização criminosa, incluindo aliados como seu advogado de longa data, Rudolph Giuliani, e o então chefe de gabinete, Mark Meadows. A investigação da promotora responsável pelo caso, Fani Willis, começou em 2021, depois da revelação de uma ligação telefônica em que Trump pressionava o secretário de Estado da Geórgia a encontrar o número de votos necessários para que ganhasse a maioria no estado. Em sua rede social, o ex-presidente disse que as acusações não passam de uma caça às bruxas, o mesmo discurso que ele tem adotado para todos os problemas na justiça. Ele também anunciou uma coletiva de imprensa na próxima segunda-feira, em que prometeu mostrar informações capazes de provar a sua inocência. Somando os 4 processos criminais contra Trump, ele recebeu até agora 91 acusações. Além do caso da Geórgia e das acusações federais sobre a tentativa de interferência no resultado das eleições de 2020, Trump é réu no caso da ocultação de pagamentos à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels e no caso dos documentos confidenciais do governo americano encontrados em suas propriedades. Nesta terça-feira, um gerente da propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, Carlos de Oliveira, se declarou inocente das acusações no processo sobre os documentos. Ele e Walt Nauta, outro ex-assistente de Trump, são acusados de terem ajudado o ex-presidente a esconder os arquivos. Apesar do número cada vez maior de problemas na justiça, Trump ainda é o favorito dentro do Partido Republicano para disputar as eleições contra Joe Biden no ano que vem. Ele tem 54% das intenções de voto no partido, contra apenas 17% do segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis. De Nova York, Mariana Jangiacomo. O nosso analista de internacional, Lorival Santana, já está aqui no nosso estúdio para explicar que essas acusações são mais graves do que as outras a que Trump responde, porque no caso de uma vitória na eleição presidencial do próximo ano, se ele for condenado na Geórgia, ele não poderá se autoindultar, ele não poderá declarar perdão a si próprio. Essa história é incrível, Lorival, e o Lorival vai explicar tudo isso para a gente. Mas é claro que eu te pergunto, como é que esse caso da Geórgia, que parece muito mais grave, se isso vai... Eu não vou dizer finalmente, mas se isso vai abrir a cabeça de alguma forma dos eleitores americanos. Lorival, boa noite. Boa noite. Veja, como é um caso para a Justiça Estadual da Geórgia, o Trump não tem como se autoindultar e também não tem como, ao anunciar, nomear um procurador-geral, pedir para ele arquivar o caso, no caso de ele ainda não ter sido julgado. Então, já havia uma outra situação em que ele era réu de um caso estadual, que foi o de Nova York, que foi o primeiro caso em que ele se tornou réu. Só que o caso de Nova York é meio frágil, porque coloca um crime federal numa investigação da esfera estadual, que era uma violação de regras da campanha dele a presidente. Então, esse caso da Geórgia é muito mais forte, né? Todo o mundo inteiro assistiu a gravação, né, do Trump pedindo ao secretário de Estado da Geórgia para arranjar para ele 11 mil votos, sem contar em inúmeras outras pressões e extorsões e mentiras que estão documentadas nessa denúncia de 98 páginas. Agora, se ele for condenado pelo grande júri, e esse é um grande se, né, Márcio, porque são entre 16 e 24 jurados da Geórgia, que é um estado tradicionalmente republicano. Se um jurado o absolver, ele está absolvido. É preciso que haja uma unanimidade na condenação.
De qualquer maneira, se ele for condenado, o juiz é obrigado pela lei da Geórgia a sentenciá-lo a, no mínimo, 5 anos de prisão. Não existe a possibilidade de ele pagar uma fiança, de ele servir de outra forma, serviços comunitários. Não. No mínimo 5 e pode chegar a 20 anos de prisão. De qualquer maneira, esse caso soma 91 denúncias criminais contra o Trump nos 4 casos. Ele vai passar essa campanha, boa parte dela, nos tribunais, Márcio. A gente não sabe se isso também incentiva os seus seguidores naquela questão de ser perseguido, de ser patrulhado. A gente vai acompanhar muito de perto essa campanha. Ele precisa do voto independente. Isso não cola tanto entre os independentes. Perfeito. Obrigado, Lorival Santana. Obrigado.